A habilidade mais útil desse século, sem sombra de dúvidas, será saber ler livros, principalmente livros de filosofia e literatura. Na era da inteligência artificial e das distrações constantes, essa habilidade esquecida e aparentemente arcaica se provará o maior diferencial competitivo de todos os tempos. E eu posso dizer isso sem medo de errar, justamente porque nós estamos vivendo um período histórico muito similar a um que foi vivido há 2.500 anos atrás, na região que fundou a civilização ocidental, a Grécia Antiga. Nesse vídeo eu vou te explicar por que a leitura se tornará tão essencial e te mostrarei como você pode aproveitar desse momento em que todas a estão abandonando. E vamos começar esse vídeo entendendo de fato qual a proporção de pessoas que realmente parou de ler. E é claro que no Brasil, especificamente, a falta de leitura nunca foi uma novidade. E embora houvessem épocas da nossa história em que as pessoas de fato liam mais e que a nossa literatura realmente começou a tomar um caráter mais universal, parece que esse é um hábito que saiu de moda há muito tempo aqui na nossa terra da Santa Cruz. E esse é, sem dúvidas, um reflexo do problema crônico da educação no país. Mas essa situação vem se agravando e vem se agravando de uma maneira acelerada. A pesquisa recente Retratos da Leitura no Brasil nos mostra que nos últimos 6 anos o Brasil perdeu cerca de 7 milhões de leitores. Ou seja, da pequena quantidade de pessoas que liam no Brasil em 2019, hoje nós temos 7 milhões a menos. E isso que essa pesquisa, para considerar alguém como um leitor, sequer pede que ela tenha lido um livro inteiro nos últimos 6 meses. O simples fato de você ter aberto um livro e ter lido pelo menos uma página já te tornaria um leitor, segundo essa pesquisa. Então o que os dados aqui nos mostram é algo mais grave do que a gente imagina. De 2019 pra cá, das pessoas que ainda liam, um total de 7 milhões sequer abriu um livro nos últimos 3 meses. E aqui nós também não estamos falando só de livros de literatura, livros de ficção ou livros desses que a gente compra em livrarias. A pesquisa também incluía nessa abrangência dela livros técnicos, livros de estudo, livros de faculdade e livros de religião. Até a Bíblia está inclusa nesse número de pessoas que parou de ler. E aqui vem um dos dados, um dos números que para mim é o mais assustador. Nas escolas ao redor do nosso país, apenas 12% dos estudantes afirmam ter lido pelo menos um livro dos indicados pelo colégio. E aqui, embora eu esteja trazendo alguns dados especificamente brasileiros, as pesquisas ao redor do mundo nos mostram que esse é um fenômeno global. Matérias internacionais nos mostram que até universidades de elite, como a Universidade de Colômbia, têm estudantes que são incapazes de ler um livro do começo ao fim. E embora esse cenário seja realmente meio caótico, vendo todos esses dados e tudo isso acontecendo, essa talvez possa ser uma boa notícia para você, se você quiser começar a remar contra essa maré. E por que isso acontece? Veja bem, nós vivemos na era do entretenimento, onde ele cada vez mais faz parte das nossas vidas. E sem dúvidas, esse é um dos fatores que fez com que a quantidade de pessoas que leem tenha diminuído. E se você parar para pensar, parece que quanto mais o tempo passa, mais o entretenimento se torna uma parte indissociável da nossa vida. Ele está cada vez mais disponível e é cada vez mais viciante. Se a gente pegar aqui um recorte não tão antigo da nossa história, nós vamos ver que há 100 anos atrás, o ápice do entretenimento que uma pessoa poderia ter seria ir no cinema e assistir um filme mudo e preto e branco. E mesmo assim, esse era um evento que poderia acontecer na vida de uma pessoa, no máximo do máximo, uma vez por semana, e isso se ela fosse muito cinéfila e muito amante de filmes. E com o passar do tempo, algumas décadas depois, esse entretenimento que era exclusivo dos cinemas se transformou nas televisões, que poderia realmente ser um entretenimento diário, mas que estava restrito àquela programação que a emissora de TV escolhia e que podia te entreter durante o período que você estava dentro de casa. Mas agora nós temos os smartphones que nos garantem essa distração em qualquer lugar e em qualquer hora. E não só isso, como o entretenimento em si se tornou cada vez mais viciante e cada vez mais impossível de dispensar. E esse é o cenário que faz com que nós cheguemos à situação onde nós nos encontramos hoje. Isso porque se antigamente ainda havia pessoas que liam livros em transportes públicos, na fila do banco ou em outros locais, hoje isso foi quase que completamente substituído pelos vídeos curtos e pelo feed infinito das redes sociais. E o lado positivo disso é que quem adquirir esse hábito, que eu logo explicarei por que ele se tornará o mais importante do nosso século, terá uma vantagem muito grande em relação às outras pessoas. E pra gente entender por que as coisas vão funcionar dessa forma, nós precisamos primeiramente entender que os livros são o completo oposto dos smartphones. E guarde essa informação porque ela vai ser muito importante para nós. Isso acontece justamente porque enquanto o celular nos superestimula, trazendo um entretenimento colorido, agitado e com mudanças de cena a cada segundo, que acaba jogando oceanos de dopamina no nosso organismo, o livro é uma forma de entretenimento que diminui o nosso ritmo. Ele é composto exclusivamente de letras pretas num fundo branco, sem transições, sem cores e sem mudanças frenéticas. E no lugar daquele conteúdo rápido, raso e superficial, o livro é, em sua essência, algo que te leva a
profundidade de um assunto. E a prova disso é que adquirir esse hábito da leitura exige de fato um verdadeiro esforço, o que é completamente diferente das redes sociais, onde até uma criança de 2 anos que tiver um smartphone na mão consegue aprender de maneira intuitiva como funciona o Instagram, como funciona o TikTok, e não só aprende a usá-los, como acaba se viciando de maneira instantânea. Mas aqui que tá o grande ponto. A partir do momento que você ultrapassa uma barreira e consegue criar o hábito da leitura, ela acaba se tornando realmente prazerosa e acaba se tornando uma necessidade para sua vida. E uma coisa que a gente tem que entender aqui é que vence o jogo da vida quem consegue fazer com que todos os seus hábitos sejam hábitos benéficos e produtivos para si mesmo. Então, se é possível sentir um prazer similar rolando a tela do TikTok ou lendo um livro, por que você vai preferir um hábito que apodrece o seu cérebro ao invés de um hábito que o desenvolve e te torna alguém melhor? E colocando as coisas assim lado a lado de forma racional, fica bem óbvio que adquirir o hábito da leitura e trocar o seu celular por livros é a escolha mais certa para sua vida. O único problema é que realmente é algo que é difícil. E quanto mais viciado você estiver no celular e nessa aquisição de dopamina instantânea, mais difícil vai ser começar a adquirir o hábito da leitura. Mas como eu disse, quando você começa a ler com frequência e quebra essa barreira inicial, aquilo se torna algo natural e algo prazeroso. É a mesma coisa que acontece com alguém que começa a correr. Provavelmente você tem na sua família ou no seu círculo social uma pessoa que do nada decidiu mudar de vida e começou a praticar corrida. E se essa pessoa acabou persistindo por tempo suficiente, aquele hábito se tornou parte da vida dela, de tal forma que ela não consegue viver alguns dias sem praticar esse esporte. E com a leitura acontece a mesma coisa. E é justamente por ser o oposto daquilo que todo mundo faz que quem ler com frequência vai se destacar. E isso acontece, e presta atenção aqui porque isso é realmente muito importante. Isso acontece porque toda grande tendência fomenta o seu oposto. Mas antes disso, se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Assim como eu já tô fazendo nesse vídeo, eu vou começar agora a expandir um pouco os temas, que antes estavam mais restritos a uma análise mais filosófica dos filmes. E agora eu vou começar a falar de temas que tratam da formação do imaginário como um todo. Ou seja, os filmes, a literatura e a filosofia. E é claro, os vídeos que eu vou trazer aqui já vão te ajudar muito a entender melhor o mundo e a entender como formar uma bagagem cultural. Mas se você quiser acelerar esse processo, eu estou abrindo as primeiras vagas da minha mentoria individual. E ela será uma mentoria particular sobre formação do imaginário. Então, se você se interessou por essa proposta e quer entender melhor como ela vai funcionar, eu vou deixar na descrição um link para você preencher um formulário que vai me ajudar a entrar em contato com você e te entender melhor. E vou deixar também na descrição um vídeo onde eu explico melhor como funciona essa minha mentoria. E segue agora essa linha de raciocínio. Quando o McDonald's começou a se expandir e ganhou o mundo, chegando até em países de terceiro mundo como o Brasil, parecia que ele estava trazendo o fim das pequenas lanchonetes. Afinal, num primeiro momento, o McDonald's era mais barato, mais conhecido e mais rápido do que aquelas lanchonetes de bairro das quais a gente estava acostumado a ir para pedir um cheeseburger. E conforme ele ia crescendo e se popularizando, parecia realmente que o monopólio dos lanches ficaria entre essas grandes marcas, como o McDonald's, o Burger King e o Subway. Porém, curiosamente, no mesmo momento que o McDonald's começou a se expandir e se popularizar, um movimento que era completamente oposto a ele também começou a ganhar força, que eram as hamburguerias gourmet. E enquanto o McDonald's fazia sucesso com seus lanches rápidos e baratos, as hamburguerias traziam lanches mais caros, mais demorados e feitos de maneira artesanal, com carne de verdade e sem os milhões de conservantes que o McDonald's tinha. E contra todas as possibilidades racionais, aquelas pessoas que estavam fazendo o completo oposto do que o gigantesco e bem-sucedido McDonald's estava fazendo, começaram a dar muito certo e a ganhar muito dinheiro. E é claro que hoje esse já é um mercado bem consolidado, mas na época a ideia desses hambúrgueres artesanais parecia algo realmente muito fora da casinha, para dizer o mínimo. E claro, quem decidiu apostar nessa ideia e chegou primeiro nesse mercado, acabou virando uma marca forte na sua região. E trazendo isso agora para o nosso assunto e para nossa realidade aqui, na era das inteligências artificiais e das redes sociais, tudo isso que a gente conversou sobre o McDonald's também é verdadeiro. E tudo aquilo que for o oposto dessas coisas passará a valer ouro. E existem vários exemplos improváveis dessas coisas que nós estamos vendo acontecer. Um exemplo interessante, completamente inesperado, é justamente o retorno do público aos recitais de música e aos teatros. Eu não sei se isso já faz parte da realidade de vocês, mas se você parar pra pensar, há uns 10, 15 anos atrás, parecia realmente que o mercado da música clássica, da música instrumental e das peças de teatro ao vivo estava condenada realmente ao fracasso. Isso porque o cinema estava no seu auge, a música pop estava no seu auge, e parecia realmente que era
o fim dos arcaicos recitais de música e das peças de teatro. Porém, hoje em dia, esse é um mercado que lentamente vem crescendo e ganhando mais força. Eu sou pai de 2 meninas e eu sei que tem peças infantis como Cinderela, Bela e a Fera e até o Quebra-Nozes que estão sendo apresentados nos teatros da cidade e que não tem um público pequeno. Na verdade, esses recitais chegam a fazer 1, 2, 3 sessões e alguns ficam até 2 meses se apresentando em cada cidade onde eles passam. Então esse é um retorno inesperado que justamente traz algo que é o completo oposto daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem os streamings possibilitando que a gente veja os lançamentos do cinema na nossa própria casa apenas 2 meses depois deles serem lançados, nós temos as pessoas também querendo fazer algo que é o completo oposto disso. Se arrumando, colocando uma roupa boa para sair de casa e ver uma apresentação de teatro, que é algo que é, de certa forma, único. E eu tinha notado aqui várias contradições, mas eu não vou entrar nelas muito a fundo porque vocês já entenderam a essência. Mas eu vou só citar para que vocês vejam como isso tá se ampliando para várias áreas. Os e-commerces, que são as lojas digitais, como a Amazon e o Mercado Livre, traziam a promessa de que eles iam acabar com as lojas físicas. Porém, hoje em dia, se você vai num shopping, se você vai no centro da sua cidade, você vai ver que esses locais estão mais cheios do que nunca. E eu não sei realmente quanto é um aluguel de uma loja num shopping, eu sei que deve depender de shopping para shopping e de região para região, mas eu não duvido também que o aluguel de lojas seja um mercado que também está se valorizando muito. Justamente porque sempre que a gente vai num shopping, numa data comemorativa ou em qualquer outro momento, a gente vê aqueles locais sempre lotados de pessoas, especialmente nas sextas-feiras à noite e nos finais de semana. E aqui o que eu quero que você perceba com todos esses exemplos é que ao mesmo tempo em que a tecnologia permite que nós tenhamos todo o entretenimento que a gente queira, diretamente de dentro da nossa casa e de maneira virtual, parece que as pessoas nunca sentiram tanta necessidade de experimentar aquilo que é realmente humano, aquilo que é único, que é original e que, de certa forma, a gente poderia dizer que as pessoas estão com sede daquilo que possui uma alma, daquilo que é profundamente original e verdadeiro. E entre todas as criações humanas, na minha opinião, a literatura e a filosofia são o seu ápice. Elas são o ápice da originalidade e daquilo que a racionalidade humana consegue alcançar. E eu acredito firmemente que uma pessoa que possuir um bom conhecimento filosófico e literário vai se destacar em meio à multidão. E a gente vê isso em vários influenciadores nos dias de hoje. O Guilherme Freire, que usa muito da filosofia para falar de coisas do cotidiano, é sem dúvidas um exemplo disso. Outros exemplos são o Bruno Perini, que é da concorridíssima área de finanças e acaba se destacando justamente por trazer uns pensamentos não tão convencionais, justamente por ele ter se aprofundado na filosofia romana, em especial no estoicismo, que ele gosta de citar muito. E um outro exemplo é o Jurandir Gouveia, que é um youtuber que talvez algum de vocês conheçam. Ele é um youtuber que já tá bem grande na área de filmes, que é um pouco uma inspiração pra mim, justamente porque eu também gosto de falar de filmes e de usar de filmes pra fazer reflexões filosóficas. Mas mesmo falando sobre cinema diretamente, ele já comentou em vários podcasts e nos vídeos dele a gente percebe isso também, que ele possui uma grande bagagem literária e é justamente dessa bagagem literária que ele traz muitas das ideias que ele tem. E assim como foi com a questão do hambúrguer gourmet que foi se consolidando com o tempo, essa tendência do diferencial de possuir uma bagagem cultural e possuir uma bagagem filosófica é algo que irá se intensificar com o tempo. E claro, como todo o resto, quem chegar primeiro vai se destacar.